Salve, salve galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Uma ótima tarde de segunda-feira para todos vocês. Estamos aqui hoje para falar de alguns assuntos. Falar um pouquinho sobre como foi o jogo de ontem contra o Coritiba, vitória 3-1, aumentamos a distância para a zona do rebaixamento, começamos a ficar numa posição de tranquilidade. E para falar tudo sobre Corinthians e São Paulo, o majestoso, quarta-feira, Morumbi lotado, torcida dos caras vai estar em peso, temos que ter cabeça no lugar, tranquilidade, mas eu estou muito confiante. O time está se acertando aos poucos, está se encaixando, algumas peças estão melhorando seu futebol e o mais importante, algumas voltaram de lesão e pelo menos vão estar à disposição do Luxemburgo na quarta-feira. Vamos com tudo, é ir lá no Morumbi, ganhar dos caras e se classificar. Antes da gente começar o vídeo, aqueles pedidos que eu sempre faço e que vocês têm ajudado tem sido muito importante. Deixar o like, se inscrever no canal e depois que você se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí você recebe todos os vídeos em primeira mão. Falando um pouquinho do jogo de ontem. Era um jogo contra o Coritiba, um time da zona do rebaixamento, em casa, então a gente tinha meio que a obrigação de ganhar. Era meio que, se não ganha, a moral para o jogo contra o São Paulo ia bem lá embaixo. O Luxemburgo entrou com um time muito forte, entrou com provavelmente o que a gente tem quase que de melhor hoje. Ele entra com Cássio, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Aí hoje a gente teve o retorno do Moscardo. Moscardo volta depois de lesão, faz uma dupla de meio campo com Moscardo, Maicon, Renato, Juan, Adson e Yuri Alberto. O primeiro tempo do Corinthians não é bom. O primeiro tempo do Corinthians não foi bom, não foi um primeiro tempo que a gente esperava, e é um primeiro tempo que culmina com um resultado adverso. O Coritiba faz um gol numa bola de escanteio, que ela é cruzada na do primeiro pau, há um desvio, ninguém corta, ela resvala no Murilo e vai para dentro das redes. O time não jogava bem, cedia espaços para o Coritiba, algo que fez durante todo o jogo. O Cássio fez algumas defesas importantes, defesas que evitaram o gol necessariamente contra um time muito ruim, que é o Coritiba. O Coritiba está na zona do rebaixamento. Então, são coisas que a gente tem que se atentar, porque se cede aqueles espaços, se dá aquelas bobeiras, se deixa o jogador adversário na cara do gol e o time adversário é um time um pouco mais qualificado, pode ser que o Cássio não consiga fazer as defesas que ele fez. Foram grandes defesas? Foram, mas se fosse talvez um atacante melhor, poderia ter tido uma opção de finalização muito melhor. Mas aí, aquele primeiro tempo bem ruim que o Corinthians faz, ele parece que muda da água para o vinho no segundo tempo. No intervalo, o Luxemburgo tira 3 caras. Ele tira o Fagner e o Fábio Santos, que são duas inhacas. Ultimamente, os caras... O Fábio Santos até fez um último jogo bom, mas, meu Deus, que tiriças. Coloca Bruno Mendes e Bidu, e ele tira o Moscardo, que estava voltando de lesão, estava num ritmo totalmente fora do que a partida pedia, e coloca o Wesley. Aí ele rearranja todo o meio de campo, né? Faz o Michael de primeiro. E o Wesley entra muito bem no jogo. Entra daquele jeito, botando velocidade, partindo para cima, criando jogadas. E logo com 5, 6 minutos, sai um gol do Gil. Uma bola aérea, um bate-rebate. Quando o zagueiro tenta afastar, a bola pega no Gil, vai para dentro do gol. Gol do Gil. Importante para o Gil. Com essa partida de hoje, eu digo que é impossível do Gil sair de titular agora. O Luxemburgo não tira ele nunca mais. Gol do Gil. E aí, logo 2 minutos depois, uma bolaça, um passe genial do Renato Augusto na área. O Juan Oliveira ajeita para o meio da área. O Yuri Alberto se joga na bola meio de costas. Ele dá um peixinho, mas a bola pega nas costas, na nuca e vai para dentro do gol. O Corinthians virou o jogo em 2 minutos. O que ele teve muita dificuldade para fazer em 45. Em 7 minutos do segundo tempo, o jogo já tinha virado. Logo na sequência, veio uma bola para o Yuri Alberto que perde e chuta para fora, uma cara a cara com o goleiro. E ali o Corinthians podia ter feito 3, já podia ter feito mais gols. Mas no decorrer do jogo, um contra-ataque puxado pelo Adson que lança o Wesley leva a bola, tem a opção do Yuri entrando pelo meio, mas ele prefere a jogada individual, corta essa bola para o meio e dá uma chapada, um peito de pé, uma porrada lá no canto alto do goleiro que não consegue fazer a defesa. 3-1, jogo decidido, no mais. O Coritiba criou algumas chances, como eu disse, mas o Cássio estava lá para intervir e fez as defesas necessárias. Vitória, como eu disse, importante. A gente abre
distância da zona do rebaixamento, ainda tem mais um jogo para fazer contra o Grêmio, então a gente pode, se vencer esse jogo contra o Grêmio, dar uma tranquilidade total em relação à zona do rebaixamento. E aí conseguir dar mais foco ainda nessas outras competições. Falando agora sobre o próximo jogo contra o São Paulo. Além do Moscardo que voltou, a gente teve a participação do Rojas. O Rojas entrou já no final do jogo no lugar do Yuri para adquirir ritmo de jogo. Isso quer dizer que tanto o Moscardo quanto o Rojas vão para a partida contra o São Paulo? Eu não acredito que os dois comecem de titular. Primeiro, eles estão fora há algum tempo já, e isso é muito importante porque você perde ritmo de jogo. E nesse jogo contra o São Paulo, o ritmo de jogo, a pegada, a intensidade vai ter que estar no máximo do máximo. Não é jogo para você estar 99%, você precisa estar 100% em todas as bolas. Então eu acredito que o Luxemburgo não vai mexer no meio de campo e nem no ataque dele para encaixar o Moscardo e o Rojas. Eu acredito que hoje ele colocou o Moscardo para ver o que ele podia contar. Às vezes o Moscardo entra bem, aparentemente não sentindo o peso da ausência dos jogos que ele ficou, o Luxemburgo colocaria ele de titular contra o São Paulo. Vindo que ele sentiu um pouco, que ele não conseguiu manter o mesmo ritmo que ele estava mantendo, que ele não conseguiu manter a mesma pegada, eu acredito que o Luxemburgo não vai com ele para o jogo. Acredito sim que ele vai com o Cássio. Aí na defesa eu tenho algumas dúvidas. Não sei se ele vai com o Bruno para deixar o time mais fechado. Eu iria de Bruno. Ele vai de Gil, não tem como. Bruno, Gil, Murilo. E eu acredito que ele vai de Fábio Santos. Mesmo o Fábio Santos não sendo aquelas coisas todas, eu acredito que ele vai de Fábio Santos. Deixa o Bidu para o segundo tempo, caso precise fazer um gol, caso precise de mais ofensividade. Pelo lado esquerdo ele coloca o Bidu. No meio-campo, eu acredito que ele vai fazer de novo uma dupla de volantes. Mas dessa vez eu acho que ele vai de Fausto Vera e Maicon. Fausto Vera, Maicon, Juan, Renato, Adson e Yuri. Para mim é esse o time que ele vai levar a campo. Aí sim, com Rojas, com Wesley, com Moscardo, com Biro, enfim, tudo no banco, precisando ele coloca no decorrer do jogo. Vai ser um jogo muito difícil, isso é óbvio, não tenho o que falar. Eu, se sou Corinthians, jogo na pegada que joguei contra o Nils, fechado, se defendendo, porém com outra mentalidade para atacar. É óbvio que esse time que eu falei que entra em campo é um time sem aquela velocidade, sem aquela agressividade nos contra-ataques. Afinal de contas, você vai ter o Adson, você vai ter o Yuri e talvez o Juan para puxar esses contra-ataques. Porque o Renato não é um cara de velocidade, o Fausto não é. Mas talvez entrando mais defensivo e tendo esse meio de campo melhor, talvez a gente consiga trabalhar mais essa bola quando tiver e tirar o jogo do São Paulo, tirar essa ímpeto, essa vontade. Porque os 15 primeiros minutos do jogo, como todo mundo fala, vai ser uma pressão absurda. O Morumbi vai estar lotado, os caras vão estar eufóricos, querendo o gol. Segura os 15, mantenha ali a casinha fechada e depois trabalha essa bola. Pega aqui, ó, Renato, toca pro Fausto. Vamos trabalhar essa bola, circular essa bola. E tem que ser preciso. O Yuri vai ter que ser preciso, porque provavelmente não vão chegar muitas bolas para ele. E se chegar uma, esse tipo de jogo, o centroavante tem que fazer o gol. Chegou uma, é caixa. Você não vai ter 2, 3, 4 para carimbar como você tem, por exemplo, contra um Coritiba. Chegou a bola, não importa se vai ser de cabeça, se vai ser de pé, se vai ser de barriga, o que for, tem que guardar. O Corinthians vai ter que ser preciso, vai ter que ter uma mentalidade muito forte. Os caras vão pressionar. Ou você acha que o Rafinha não vai pressionar, ou você acha que o Caleri não vai pressionar, ou você acha que o Nestor, o Pablo Maia, esses caras do meio de campo não vão ficar enchendo a cabeça do juiz. Juiz esse que já foi definido, vai ser o Rafael Claus. Eu não gosto. Acho ele muito ruim. Não gosto de verdade. Mas é ele que vai ser. Torcemos para que ele faça uma arbitragem justa. Que ele não caia na pressão de torcida e que ele não caia na pressão dos adversários. Mas de todo modo, o Corinthians tem que entrar com a mentalidade forte como entrou contra o Nils. Não pode cair na catimba dos caras. Não pode cair na pressão dos caras. Não pode cair na encheção de saco dos caras. Se o Corinthians fizer essas coisas, mental forte, trabalhando essa bola, circulando, e tendo lá no seu ataque, nos seus meios campistas, a inteligência e a mentalidade de que, mano, a gente não vai ter muitas chances. As poucas que tivermos, temos que fazer, eu acredito que dá pra gente ir lá e se classificar. Vai ser um jogo difícil. O São Paulo vem de um empate, a gente vem de uma vitória. Falando moral por moral, a gente tá mais, porque a gente vem de uma sequência de 11 jogos sem perder.
Vamos torcer para que, no fundo, tudo isso que eu esteja falando seja realmente o que o torcedor corintiano está sentindo, os caras levem para dentro de campo. Para melhorar e para finalizar o vídeo, amanhã, terça-feira, tem treino aberto na Neoquímica Arena. É aquele gás, aquela pressão a mais, aquele incentivo a mais que já funcionou muitas vezes para o Corinthians em jogos passados. Quando chegava uma decisão, abre o treino, a torcida inflamava e o time chegava no jogo seguinte com sangue nos olhos. Vamos torcer para que seja isso. A torcida gritou, quarta-feira é guerra, e é verdadeiramente uma guerra. Tem que entrar com essa visão, tem que entrar com esse sangue nos olhos, e eu tenho certeza que se a gente entrar com essa pegada, se a gente entrar com essa mentalidade, quarta-feira dá pra gente se classificar sim. Pessoal, agradeço vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Quarta-feira, logo após o jogo, já tem vídeo pra gente repercutir como é que foi a partida. Muito obrigado de novo, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal, não se esqueçam, deixem o like. E até a próxima, pessoal. Um abraço e vai Corinthians!